O autismo, ele é dito como um rótulo, uma patologia, né? Para nós, isso a gente já chama de rótulo porque parece que a pessoa fica enquadrada dentro de um conceito. E esse enquadramento dentro de um conceito é que nós não seguimos nos nossos estudos. O que nós seguimos nos nossos estudos é exatamente entender a causa, para extrair o máximo dela, para que ela mesma possa extrair o melhor dela. Enfim, uma convivência totalmente sem rótulos. O autismo, ele é dito como um comportamento de uma pessoa mais fechado, um comportamento mais íntimo. É uma pessoa que cria o seu próprio mundo. O autista, qual que é o rótulo exatamente? Ele vai lá para a janela e ele fica olhando para o vazio. Por quê? Porque ele tem o próprio mundo dele. Não é bem assim. Isso é o rótulo que colocaram no autismo. Então vamos colocar o seguinte: muitas pessoas hoje são diagnosticadas com autismo simplesmente porque não se comunicam na mesma idade, não começam o processo de comunicação junto com as outras crianças. Ele tem autismo. Tem 2 anos não está falando? Pode ir lá no neuro porque é autista. Pode ir no psiquiatra. Ele não é sociável. As crianças todas estão no parquinho brincando, ele gosta de ficar no canto com um brinquedo na mão, algum objeto na mão, por exemplo, tampando e destampando. Tampando e destampando. Ele é autista. Esse comportamento é típico. Então, essa coisa do típico é a mesma coisa que rotula as pessoas. E quando nós temos rótulos, nós deixamos de enxergar as pessoas e começamos a enxergar o quê? O protocolo. Por isso que a maioria das crianças, eu falo crianças porque geralmente é detectável, qualquer diagnóstico é feito já quando criança e depois a pessoa acaba crescendo e fica com o rótulo cada vez mais reforçado, tá? Então a criança que não vai se encaixando dentro dos padrões que a sociedade coloca é justamente uma criança que pode ter um diagnóstico. Então é a criança que tem hiperatividade. Às vezes uma criança é mega curiosa, é mega criativa. E sabe qual o diagnóstico que ela vai receber? Ao invés de incentivar a criatividade dela, ao invés de incentivar os talentos dela, é dado para ela um medicamento para baixar a criatividade dela e o talento dela. Por quê? Porque ela é rotulada como hiperativa. E dentro de uma sociedade isso está errado. Então eu fico bastante triste quando eu vejo rótulos em crianças. Crianças estão aprendendo a exteriorizar o de dentro para fora com a influência do de fora. Ou seja, elas estão exteriorizando emoções, sentimentos, sensações baseados, tentando, sem perceber, de forma muito pura, ter que encaixar com o meio ambiente, com o meio que rodeia elas, né? E quem faz isso? A sociedade. Então nós temos cartilhas que se a criança não acompanhar o beabá, ela é autista, ela é hiperativa, ela é isso. Então vamos lá, o autista já é o contrário, seria o contrário lá, a grosso modo, do hiperativo, né? Da criança com hiperatividade. Então o autista ele tem seu mundo próprio. Ele é dito, rotulado dessa maneira, né? Dito que tem o seu mundo próprio e por isso que ele fica mergulhado nesse mundo próprio e com dificuldades em sair. Baseado nisso, ele fica... vamos fazer uma inclusão, vamos fazer isso. Se você entender o que está por trás, você nunca vai precisar fazer inclusão, porque você nunca vai deixar ele sair. É isso que está por trás. Muitas vezes até uma criança tímida é confundida com um autista. E por quê? Porque os pais querem que a criança se socialize a qualquer custo. Rótulo é a pior coisa que inventaram. Por quê? Porque rótulo... Por que eu chamo de rótulo? É quando se esquece a história da criança, é quando se esquece o ser humano e começa a estudar os padrões. Meu Deus! E aí tudo que sai do padrão é rotulado. É isso que não dá para admitir tantos séculos de conhecimento, com tantos aparelhos. Depois de investigado não somente as questões que saem do padrão, mas principalmente a história daquele ser humano,
essa pessoa pode ter uma necessidade biológica de ter um comportamento diferenciado, que nós vamos ver. Quando você oferece o que o corpo pede em cima dessa necessidade biológica, aí sim nós estamos falando de deixar essa criança conosco, ou esse adulto conosco que está rotulado, porque nunca vai precisar fazer inclusão quando você nunca deixou ele. Então vamos lá. Agora olha só, não é assim, eu não aceito que meu filho tem autismo, eu não admito, tá? Isso também é outro parâmetro que é muito complicado. Não é questão de aceito ou não admito. De repente, ele tem algo a ser observado. Porque quando você diz eu não aceito, tá, você não aceita o rótulo, mas o que é que você está fazendo diante daquele comportamento diferenciado? Que é um aviso para você olhar de forma diferenciada. Sair da caixinha também. E quando você sai da caixinha, é uma velha história, né? Sair da ilha para ver a ilha. E quando você está na ilha, você não vê a ilha. Mas vamos lá. Nós temos 2 hemisférios cerebrais. E nesses 2 hemisférios cerebrais, cada um tem funções definidas, tá? O importante para nós aqui hoje, sem aprofundar muito os nossos estudos, nós temos aqui, se uma criança vai nascer daquela forma, já com o comportamento, qual a necessidade que ela teve, ou necessidade biológica, em nascer com um comportamento mais voltado para si mesmo, mais introspectivo, ok? Então vamos lá, vamos repetir? Para que uma criança nasça com um comportamento diferenciado, ela precisa de 2 situações que têm mais ou menos o mesmo caráter, ou seja, 2 situações que têm mais ou menos o mesmo assunto, mas uma fica registrada no hemisfério cerebral e outra fica registrada no outro hemisfério cerebral. Por isso que eu fico sem válvula de escape. Por exemplo, aqui estou fazendo 2x. Um registro, outro registro. Um em cada hemisfério cerebral. Então essa pessoa não tem válvula de escape. Ela lotou as informações que ela tinha livres de um hemisfério cerebral e de outro hemisfério. Agora, esse ponto aqui tem uma representação e esse ponto aqui tem outra representação, que eu já vou explicar para vocês. E aí vai dar para entender por que é que a criança vai ter esse comportamento que é próprio dela, que vai ser rotulado em algum momento como autismo. Tá? O que significa esse ponto, o que significa esse ponto aqui. Muito bem. Então, nós temos essas 2 situações. Essas 2 situações não podem ser qualquer situação. Tem que ser, ao mesmo tempo, impactante, inesperada e com um contexto dramático. É uma história dramática. Então, olha só. É chocante, pegou de surpresa, de contrapé e além de tudo é um drama, criou um registro no seu cérebro, isso mesmo, esse registro é tão forte, mas tão forte que se você fizer um exame tomográfico com um corte especial, você vai verificar um círculo que vai ser dado como um espectro sem importância no seu exame, mas que nós reconhecemos como sendo o ponto de registro. É tão impactante para o cérebro que é como se você tivesse levado uma pancada na tua cabeça, uma pedrada na tua cabeça. Só que o que é o choque dramático? É exatamente isso. Quando você recebe um choque dramático, é como uma pedrada na tua cabeça, ok? Então vamos lá, e essas 2 situações têm que ser parecidas, elas têm que fazer liga uma com a outra, tá certo? Então vamos lá, e que situações que são essas? Elas têm que ter um caráter, mas no hemisfério direito, aqui está relacionado à laringe. Agora olha só, o ponto da laringe, onde estão localizadas as cordas vocais? Lá na região da laringe e faringe, as cordas vocais. Por isso que essa criança vai levar um tempinho a mais para se comunicar verbalmente. Ou ela não vai ter tanta ênfase ou preferência em se comunicar verbalmente, porque é onde ela tem um ponto de registro daquele choque que foi vivido. E agora aqui, esse outro ponto, o que significa? Esse outro ponto aqui, no hemisfério cerebral esquerdo, significa que é uma perda de identidade. Então, olha só, perda de identidade, eu não sei quem sou, eu não tenho muita referência, o que eu vim fazer, para que eu sirvo, qual a minha função, qual é a minha missão, e eu também não quero falar sobre isso. Deu para entender que realmente vai ser uma criança mais introspectiva,
ou um adulto, né? Porque essa combinação pode acontecer em qualquer fase da vida. Ah, ele sempre foi autista e ninguém nunca percebeu. Não, ele pode desenvolver em algum momento da sua vida. Basta ele ter as duas situações impactantes, inesperadas, vividas dentro de um conceito dramático. Essas duas situações acontecendo, são dois dramas. Mas fala assim, poxa, mas espera aí. Você me falou que a pessoa pode nascer com isso. Como é que ela viveu um drama? Epa! Ela ficou 9 meses ali dentro da barriga da mãe. Vamos voltar um pouquinho no tempo. E essa criança, ainda em formação, que vai receber o nome de feto, ou mais anteriormente vai receber o nome de embrião, já possui percepção? Sim. Não há um cérebro desenvolvido com um cognitivo para interpretar a percepção, mas já existe uma percepção. Existe um coração que acelera, existe um coração que desacelera, existe uma pressão arterial, existe um organismo que trabalha funcionalmente. Poxa, são percepções que fazem esse organismo trabalhar em harmonia ou em desarmonia. Agora, quem é, logicamente, que está vivendo todo um contexto que vai influenciar nessa percepção desse feto ou desse embrião? A mãe. Agora, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que as mães são as responsáveis pela formação do caráter, da característica ou do comportamento da criança. Afinal, se você leva um choque, você foi pega de surpresa, como não levar um susto? Como não se desesperar? Como não até desmaiar? É a sua percepção que comanda, não é o seu racional. Porque quando você fica martelando uma coisa na tua cabeça, é porque o choque já aconteceu. Imagine você foi fazer alguma coisa no fogão, foi fazer uma comida e você se queimou. Aí você fica martelando aquilo na cabeça, fala, poxa, como eu fui distraída, como eu deixei isso acontecer. Você fica só martelando aquilo que já aconteceu. Você não fica martelando durante. Eu disse que é uma situação impactante, inesperada e dramática. Então é assim, ó, um estalo e já aconteceu. Quando você fica com o seu racional martelando algo, é porque já aconteceu, já foi. Então, existe uma percepção aí, não existe culpa. A culpa é algo que o ser humano inventou para automutilação, uma automutilação psicológica. Culpa é isso. Se vocês tiverem acesso a uma escala da consciência, um gráfico que um cientista desenvolveu, baseando frequências cerebrais com as nossas emoções, a pior frequência, a frequência mais baixa que nós temos é quando nós temos o sentimento de culpa. E culpa não é biológica. O animal, ele não sente culpa. O animal, ele simplesmente reage a um instinto. Nós, seres humanos, ficamos martelando e tentando enquadrar. Isso é certo? Isso é errado? Isso é bonito? Isso é feio? Será que vão me aprovar ou será que vão me condenar? E aí gera o sentimento de culpa. O sentimento de culpa é um sentimento criado pelo ser humano que é autodestrutivo, para que você mesmo sinta pena de si e possa não ter que tomar nenhuma providência para corrigir o que não deu certo. Baseado nisso, nós já construímos aqui como é que se desenvolve uma necessidade biológica, tá? Como eu disse no início da live, isto aqui não é uma verdade absoluta. Por quê? Porque a ciência é algo magnífico. Os cientistas não param de estudar, isso daqui é baseado em ciência. Os cientistas não param de estudar e a cada momento nós vamos tendo ampliações de conhecimentos, tá? Verdade absoluta, por exemplo, é a lei da gravidade. Não tem como mudar a lei da gravidade. Se você soltar essa caneta, ela cai. Então, é uma verdade absoluta. Agora, conceitos onde nós estamos estudando o corpo humano, o comportamento do corpo humano todos os dias e a cada década surge uma coisa nova, não é nem a cada dia. Então,
A cada década surge uma coisa nova, uma informação nova. Então não é um conhecimento absoluto. Só que eu tenho que dizer uma coisa para vocês. É um conhecimento coerente e sensato, ok? Por quê? Porque nós não colocamos ninguém dentro de uma caixinha e coloca-se o rótulo. Nós vamos escutar ou desse paciente ou do responsável por esse paciente essa historinha aqui que tem que ter a ver alguma coisa, tem que encaixar-se no cenário de que essa mãe gestante, por exemplo, não pôde dizer alguma coisa. O que é que ficou engasgado? E aqui, o outro ponto que eu disse para vocês sobre a perda da identidade. Perda da identidade, quando eu não me enquadro, não me vejo, é como se fosse o patinho feio. Então eu não consigo me ver pertencente àquele grupo. Às vezes aquele grupo é até a minha família. E querem um exemplo? Então os meus pais são médicos, meu avô era médico e minhas irmãs são da área da saúde, mas eu resolvi que eu quero ser artista plástico. E aí a minha família insiste porque a clínica vai ficar o legado e aquela coisa e tal. E de repente eu percebo que meu pai falou: olha, se você não for fazer medicina, você pode ir embora, pega as suas coisas e vai embora. Então eu estou dentro de uma situação chocante, impactante, inesperada e com um contexto dramático. Peraí, então eu sou filho do meu pai quando eu também quero fazer medicina. Mas quando eu não quero fazer medicina, eu deixo de ser o filho do meu pai. Então, quem sou eu? Então, não é que é um conceito racional. Aqui eu disse dessa maneira para ficar didático. Mas é um conceito chocante. É naquele momento do choque, ou seja, já aconteceu. Tá? Você perde a sua identidade imediatamente. Então, peraí. Eu preciso então de dois contextos. E isso, pessoal, pode estar em qualquer momento da história desse paciente. E aí nós vamos investigar. Nós vamos escutar essa pessoa ou nós vamos escutar o pai, a mãe, enfim, o responsável por essa pessoa. O que é que aconteceu na gestação? O que é que aconteceu depois da gestação? Quando é que essa criança começou a apresentar comportamentos um pouco diferenciados de certos padrões que a sociedade exige, ok? Baseado nessas histórias de referência que essas pessoas vão nos trazer, nós vamos verificando se encaixa-se na questão de que tem algo que não foi dito ou não podia ser dito, juntamente com outra história que está em outro tempo, tá? De perda de identidade. Junto desse conceito fica fácil de entender que existe uma necessidade biológica. Eu não sei quem eu sou, porque eu tenho perda de identidade, eu não sei quem eu sou e eu não posso dizer nada. Só existe uma saída aí, o introspectivo. Agora eu vou dizer para vocês o seguinte: existem várias características ou vários níveis de autismo. Tá? Eu não gosto do nome autismo porque toda vez que eu estou falando autismo eu estou rotulando, tá? Eu estou dizendo aqui para vocês se localizarem, mas existem vários níveis desse comportamento. Olha que legal! Qual a vantagem biológica? Porque nós entendemos o comportamento. Qual é a vantagem biológica de se ter esse comportamento? A vantagem é o seguinte: para que eu consiga encontrar a minha identidade e para que eu possa falar disso para mim mesmo e para o meio, eu preciso dar foco. Um autista, se vocês já leram, atenderam, conhecem, um autista é uma pessoa extremamente focada. Ele fica ali. O que eu disse para vocês? Às vezes ele pega isso daqui e fica estampa e tampa, estampa e tampa e fica ali muito tempo. É um foco, é um nível de concentração. Não é que ele não se concentra na sala de aula, é o contrário. Ele está tão concentrado em um propósito que para as outras pessoas não vão fazer sentido. Para ele faz muito sentido, mas ele está tão focado, que ele está no mundo dele.
Quando você está focado em alguma coisa, você não fica no seu mundo. Você está assistindo lá um programa na Netflix, por exemplo, uma série. Seus amigos estão te chamando, você não está nem escutando. Sua mãe está te chamando para jantar, o jantar está pronto e você não está escutando. Então, quando você está muito focado, está vendo um vídeo no YouTube, respondendo uma mensagem lá no Facebook, sei lá, fica no celular. Hoje em dia, se não todo mundo que fica no celular seria rotulado como autista. Por quê? Você fala com a pessoa está no mundo dela, no mundo particular, no mundo virtual dela, não é isso? Daqui a pouco todo mundo que tem celular, se tiver uma rede social, vai ser considerado o quê? Autista. A pessoa está no mundo dela e você fala com ela, ela não ouve, ela não atende, ela não responde, ela não fala com você. Entendem que é somente um comportamento com uma vantagem por trás. Então essa pessoa que foi diagnosticada como autista nada mais é que uma pessoa extremamente focada. Focada em quê? Aí é que vem o detalhe. Ela está focada em elementos que participaram desses dois registros, na perda da identidade e lá na laringe. Percebem que temos aqui um novo conceito que foge dos padrões que já são ditos arcaicos. E como eu disse, aqui eu não tenho uma verdade absoluta, porque nós estamos falando de ciência que todos os dias as pessoas, os cientistas estão no laboratório e a cada década surge um conceito novo. O que existe de mais atual, o que existe mais coerente e sensato, é isso que eu estou passando. E se você entende isso, você nunca precisará incluir uma pessoa, porque ela nunca será excluída. Você só inclui quem já foi excluído, não é isso? São sempre esses dois pontos da laringe e identidade? Sim. Porque se eu for outra combinação, aí eu tenho outro comportamento, tá? Então são esses, sempre essa combinação. Então olha só, uma pessoa focada, ela pode ser focada para fora, que é o exterior, e uma pessoa pode ser focada para dentro, que é o interior. Focada para fora, focada para dentro. Qual é a diferença? O que mantém em comum essas duas características é o foco. Foco total. Mas quem está focado interno já é mais introspectivo. É mais introspectivo, tá? Introspectivo significa que a pessoa, ela tem o mundo dela, que é o foco, porém, muitas vezes o comportamento fica parecendo que ela não está fazendo nada, que ela está olhando vazio, que ela está fazendo movimentos repetidos e que aquilo não vai levar a nada. Isso é um comportamento introspectivo, tá? Quantas vezes você quer ficar sozinho, focado para resolver uma questão? Essa pessoa aqui tem duas questões para serem resolvidas, que às vezes ela nem sabe de onde veio. Por quê? Porque às vezes foi na gestação, ela simplesmente tem uma necessidade que ela não sabe de onde, mas ela tem uma necessidade de manter o foco. Então ela se mantém concentrada, focada, buscando respostas para o que ela ainda não sabe, para o desconhecido. Por isso que ela tem uma necessidade e ela olha, entre aspas, para o vazio, mas é porque ela está buscando respostas. Nós fazemos isso quando estamos muito preocupados. Nós olhamos numa direção e aquela direção já não existe, porque nós estamos aqui conosco mesmos. A pessoa que é para o meio externo, aí é quem está focado ativamente. Quem assistiu aquele filme Uma Mente Brilhante? Aquele filme é espetacular. Quem não assistiu deve ter lá no YouTube, sei lá, busquem. É um filme já é antigo, mas é um filme espetacular. Uma Mente Brilhante. Então o foco é tão grande, que a pessoa praticamente alucina, tá? Eu tive um paciente com um rótulo de autismo, um autista externo, exteriorizado. Que jeito que era isso? Ele tinha essa mesma característica, foco,
sem identidade e falava pouquíssimo, pouquíssimo. Fala o necessário e para ele já é muito. Mas qual a característica principal dele? Trabalho, 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 trabalho. Trabalho e assim, sozinho. Então quando ele sentava, é trabalho, é ele com o mundo dele. Qual o mundo dele? Trabalho. Então ele era a pura personificação da produção de trabalho. Ele trabalhava tanto, 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 que ele me contou que fazia quase 30 anos que ele trabalhava na mesma empresa e ele nunca tinha tirado férias. Ele vendia as férias dele. Ele nunca tinha tirado férias. Ele me contou que o único dia que ele deixou de trabalhar, meio período, foi o dia em que ele perdeu o pai. Ele foi lá, enterrou o pai, digamos assim, e voltou para o trabalho. Tão focado que ele era, tá? Aqui, lógico, que nós estamos falando de um caso extremo, mas eu preciso de um caso extremo para ilustrar para vocês o que é um autista externo ou um autista social. Fala pouco, hiper, mega focado, e lógico que eu tenho diferentes graus nesse mesmo nível, mas diferentes graus. Eu disse um grau extremo, mas nós temos os níveis mais baixos. É aquela pessoa focada, focada, focada. Agora, lógico, não é uma coisa é ter foco, outra coisa é ter um comportamento modificado em razão de foco, tá? Em razão. Eu preciso lembrar que não é só foco, tá? Uma pessoa que fala assim, nossa, eu vou trabalhar, trabalhar, trabalhar até eu trocar de carro. E ela trabalha dia e noite, dorme pouco, para que depois de 2, 3 anos ela consiga ir lá na concessionária e trocar de carro. Essa é uma pessoa focada. Por quê? Porque é uma pessoa que tem identidade, ela sabe quem ela é uma pessoa que se comunica, ela conversa, ela articula palavras, ela é sociável. É diferente da pessoa que, muito calada, se demonstra bastante em seu mundo, não sabe quem ela é, não tem identidade, por isso que ela preenche no foco, e é uma pessoa focada em um tema. Então nós temos aqui os dois níveis de características que seria dito de autismo, mas que para nós a palavra autismo é um rótulo que não define o comportamento da pessoa, porque não escutou a história da pessoa, e sim é rotulado baseado nos padrões que ela tem ou deixa de ter. Agora, a história dela não se encaixa em padrões. A história dela gera uma necessidade biológica de comportamento. E quando o organismo atende essa necessidade de comportamento, nós temos uma pessoa com um novo comportamento. E esse novo comportamento não se enquadra com o comportamento social. Apenas isso. Por isso que eu digo, se você entende, onde fica o relé? O relé fica lá no córtex cerebral, no hemisfério cerebral esquerdo, mas se a gente fizesse um quadrante aqui, tá? Mais ou menos nessa direção, nesse rumo aqui mesmo. Aqui, área territorial. Estes focados internos, eles têm entendimento em algum momento do mundo externo? Sim.